A primeira celebração do Dia da Independência deste terceiro mandato do presidente Lula será com segurança reforçada na capital federal. O governo planeja um efetivo recorde para proteger a esplanada dos ministérios durante o desfile marcado para a próxima quinta-feira em Brasília. O Ministério da Justiça, inclusive, já alertou sobre a possibilidade de manifestações e a Força Nacional já foi mobilizada. A promessa é de um grande efetivo. A mobilização política, tanto na direita quanto na esquerda, é uma ameaça para a segurança do 7 de setembro. Nós conversamos ao vivo com a repórter Thaisa Medeiros, direto de Brasília. Thaisa, hoje, inclusive, teve uma reunião para definir um tanto de esquema de segurança, número de homens destacados para essa missão, né? Detalhes para a gente, por favor, Thaisa. Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Prime Time. O governo do Distrito Federal esteve reunido hoje com as forças de segurança que vão reforçar esse esquema aí para o 7 de setembro. Foi montado um plano estratégico para esse reforço, então. Eles estão pensando no caso de que existam atos ou manifestações semelhantes às que houveram em 8 de janeiro. Então, a estratégia está sendo montada para precaver eventuais manifestações que saiam aí dos limites. A Polícia Civil, então, está monitorando as entradas do Distrito Federal juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. Já o Núcleo de Inteligência acompanha, então, as reservas de hotéis que estão sendo feitas na capital, monitorando para ver se existe alguma coisa fora do normal. O secretário executivo de Segurança Pública do DF, Alexandre Paturi, disse que esse preparo todo começou em abril e desde então já foram 27 reuniões, sendo 19 delas com a presença de representantes do governo federal, tudo para ser alinhado, então, junto também com o governo do DF. Mas em questão de números, o secretário não informou qual vai ser aí o efetivo destinado para esse reforço na segurança, isso porque, segundo ele, são questões aí até de próprio planejamento que precisam ser preservadas e mantidas em sigilo. A única informação que ele disse é que, de fato, vai ser um policiamento recorde, porque vai ser maior do que a posse presidencial e também maior do que o 7 de setembro do ano passado. Quem está liderando esse chamado grupo de mobilização institucional é a vice-governadora Celina Leão, que vem participando, então, dessas reuniões e colaborando com os planos defendidos aí pelas forças de segurança. Esse grupo de trabalho foi criado justamente depois que o Ministério da Justiça e Segurança Pública emitiu alguns alertas em relação à possibilidade de manifestações durante o 7 de setembro. Lembrando, então, que o próprio ministro Flávio Dino vem falando a respeito dessa possibilidade e a gente vai ouvir agora um trechinho que a gente separou sobre essas falas em relação ao 7 de setembro. Vamos ouvir. Então, eu creio que, apesar dessas ameaças, infelizmente ainda existentes, é algo residual. Pode haver alguém que eventualmente resolva protestar e nós sempre frisamos que a liberdade de expressão protege a manifestação pacífica. Se houver uma pessoa que proteste pacificamente, é claro que ela está no exercício regular de um direito. Mas nós não vamos permitir que haja a repetição dos terríveis eventos de 8 de janeiro nessa ação com os estados. Então, a garantia da ordem pública, no que se refere ao Brasil, por força da norma constitucional, compete aos estados. E, evidentemente, nesse caso, nós temos também a ação das Forças Armadas, que são as protagonistas desse evento, sobretudo na capital do país. De maneira que eu friso que há um clima de tranquilidade, de concórdia, e eu creio que vai transcorrer tudo bem no que se refere ao 7 de setembro. Na sua tela você já vê os nossos analistas Caio Junqueira e Pedro Venceslau, que estreia hoje aqui no nosso CNN Prime Time. Nos dá o prazer da sua presença no nosso jornal. Já estreou no Arena. Foi tudo bem? Foi a estreia emocionante. Boa noite, seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, boa noite a todos. O quanto, Pedro, a gente precisa se preocupar com o que poderá vir a ocorrer neste 7 de setembro? E eu pergunto até nos dois espectros políticos, nos dois lados. Bom, os bolsonaristas não vão para a rua. Houve uma orientação para que eles fiquem em casa. Tem uma campanha nas redes sociais que é o Fique em Casa. Claro que é uma brincadeira ali com o Fique em Casa da época da pandemia. O próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a cogitar participar de alguma manifestação ou no Rio de Janeiro, seria no Rio de Janeiro, mas acabou também desistindo. Os bolsonaristas estão orientando os seus militantes a colocarem bandeiras do Brasil na janela, bandeira meio pau, mas a ideia é evitar participar do evento.
Do lado do campo da esquerda, a gente não vê nenhuma mobilização maior, nem para criticar, nem para defender. Pelo que se percebe, o próprio governo federal quer uma manifestação mais burocrática, uma manifestação menor do que aquela que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro no ano passado. Tanto é que no Rio de Janeiro a manifestação vai sair de Copacabana e voltar para o centro do Rio de Janeiro. A manifestação do ano passado de Copacabana foi muito grande, tinha milhões de pessoas ali, não sei se milhares de pessoas naquela manifestação. Muita gente foi de forma espontânea, muita gente foi também mobilizada por empresários, em ônibus que foram alugados, etc. Mas tinha muita gente realmente participando e foi o auge da politização da manifestação e do sequestro do 7 de setembro pelo bolsonarismo. Foi naquela manifestação que os bolsonaristas sentiram que podiam vencer a eleição do ano passado, quando eles viram o tamanho daquela mobilização toda. Dessa vez vai ter um esquema inédito de segurança ali em torno da manifestação de Brasília, mas não vai ter nada além disso. Pelo menos essa é a previsão. Eles querem que o dia acabe logo, querem cumprir com o ritual tradicional das manifestações de 7 de setembro e voltar para a normalidade.